Olá, meu nome é Gabriel Trentini, sou acadêmico do último ano de Direito e Filosofia pela Unipar. Esse trabalho ele foi escrito sob orientação do professor Dr. Luiz Roberto Prandi e ele é fruto do nosso projeto de pesquisa fomentado pela Fundação Araucária no ano de 2020 e 2021. Nós já estávamos pesquisando sobre os direitos dos idosos e nesse mesmo passo surge a pandemia, onde nós nos questionamos sobre quais valores podem nortear as políticas públicas, a sociedade e as pessoas no geral nesse momento de crise valorativa que ascende na pandemia. Porque muitas vezes não sabemos, né, como agir diante de um contexto novo e totalmente atípico. É nesse sentido que a gente se perguntou quais políticas devem ser editadas, o que deve ser preservado. No momento da escrita, nós nos perguntamos também quando chegarem as vacinas, quem deve ser primeiro vacinado? Por quais valores deve o Estado e a sociedade se guiarem? Nós sabemos que o idoso ele é a parte mais frágil diante da pandemia. Por quê? Porque essas pessoas normalmente têm uma série de comorbidades e fatores de risco associado. A mortalidade é muito mais alta numa faixa etária elevada. E nesse sentido, nós não podemos tangenciar essa parcela da população, como o ministro Teike, o ex-ministro Teike afirmou há algum tempo atrás. Abre aspas. Como você tem dinheiro limitado, você vai ter que fazer escolhas, vai ter que definir onde vai investir. Tem uma pessoa mais idosa que tem uma doença crônica avançada e teve uma complicação. Para ele melhorar, vou gastar o mesmo que gastarei para salvar um adolescente que está com um problema. E assim ele questionou. Só que um adolescente terá a vida inteira pela frente e o outro é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Bem, essa é uma percepção de uma política etarista, onde você faz a seleção das pessoas que devem viver ou morrer com base na idade. Acontece que os nossos valores e princípios constitucionais, a nossa legislação específica, como o Estatuto do Idoso, não permitem que nós façamos políticas discriminatórias negativas, ou seja, que nós reduzamos direitos de grupos com base em critérios de grupos. Nós podemos aumentar privilégios para a redução da desigualdade, não diminuir privilégios para o aumento da desigualdade. Nesse sentido, respondendo à pergunta, qual vida deve ser preservada? Nietzsche já dizia que o valor da vida ele não pode ser medido, ele não pode ser apreciado, ele não pode ser avaliado. Porque mesmo diante de uma ausência completa de valores, a vida ainda continua sendo o único bem que nós temos. Nesse sentido, ela tem um valor absoluto e ilimitado. Ela é o critério pelo qual o direito existe, para o qual os valores se voltam. É o critério último de nossa existência, é a própria existência. Então, a nossa legislação específica, que é o Estatuto do Idoso, ela vai asseverar que o idoso ele tem prioridade em políticas de tratamento, em políticas sanitárias e de saúde. Nesse sentido, como que a gente pode preterir os direitos dos idosos nesse momento? Como que a gente pode jogar um idoso para o último lugar na fila porque ele já está perto de morrer? Conforme a nossa legislação, isso é proscrito, não faz sentido. No mesmo passo, na nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana é fundamento da própria República. Então, você retirar direito das pessoas por causa que elas são mais frágeis e são mais suscetíveis de morrerem nesse momento, é tangenciar completamente o que se tem por dignidade. No mesmo sentido, a vida, a igualdade, a saúde são direitos constitucionalmente garantidos. Nesse sentido, Aristóteles diria que nós temos que usar de uma justiça distributiva nesses momentos. Nós devemos buscar a desigualdade, mas para gerar equilíbrio. Então, a desigualdade positiva, em que se pega polos opostos com diferenças e se aproxima as oportunidades que se dão a esses grupos. Então, nesse sentido, a responsabilidade, ou seja, no sentido em que aumento de cuidados, aumento de políticas, aumento de atenção, a responsabilidade do Estado, da família e da sociedade como um todo, é sim um valor que pode ser adotado como forma de nortear as nossas ações nesse momento de pandemia. Vamos cuidar dos nossos idosos porque hoje somos jovens, mas no futuro também seremos velhos.